João. Então vamos lá. A sua mãe pediu para eu fazer um vídeo falando sobre divisão diretamente proporcional e inversamente proporcional. Existem muitos jeitos de fazer isso. Eu vou tentar o jeito mais fácil que eu conheço. Eu vou usar a questão 15 e a questão 16, não, a questão 14 e a questão 15, que são a primeira e a segunda do que ela pediu para eu fazer, para você, para exemplificar. Saca só. Existem 3 passos bem simples que você tem que fazer quando você vai fazendo para proporcional. Diretamente proporcional. Certo? Passo número 1. Identificar qual é o total. Isso é sempre importante. Identificar o total, na maioria das vezes, é bem facinho. Que ele pede, no caso aqui. Divida o número 60. Então, 60 é o seu número total. Certo? Segundo passo. Ele falou que é em 3 partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 7, correto? Quando ele falar diretamente proporcionais a esses números, o interessante é que você tem que fazer o seguinte, é sempre a mesma coisa. É sempre a ideia de divisão, a somatória dessas partes, dessas 3 partes. No caso, 3 mais 5 mais 7. Beleza? A somatória dessas 3 partes, nesse caso aqui, vai dar 15. Ok? É como se fosse assim, ó. Você tem as 3 partes. 3, 5 e 7. Ok? E aí, o último passo é que é o passo simples. Que é você montar a equação toda. Você vai sempre fazer a mesma coisa. É o total dividido pela somatória vezes cada uma das partes. Certo? No caso, seria 60, para a primeira parte aqui, ó, seria 60 dividido pela somatória, 15, vezes a parte correspondente, 3. Então, 60 dividido por 15 vezes 3. Nesse caso aqui, vai dar 15 dá 4, 12. Aí é a mesma coisa, vai repetir o mesmo processo para todos eles. Vai ser 60 dividido por 15 vezes 5. Aí de novo, nesse caso aqui vai dar 20. 60 dividido por 15 vezes 7. No caso dá 28. Aí um jeito de conferir. A somatória aqui, obrigatoriamente, tem que dar 60. Então se você somar tudo aqui, ó, quanto que dá? Dá esse mais esse dá 40. Mais 20 dá 60. Beleza? Então é sempre a mesma coisa. Você identifica o total, aí você soma todas as partes e faz o total dividido pela soma vezes a parte. E é sempre assim, podem ser 3, 4, 5, 6 partes. Tem que fazer uma para cada um, beleza? Nesse caso aqui eram 3 partes, então total dividido pela soma vezes a parte. O total dividido pela soma vezes a parte. O total dividido pela soma vezes a parte. Beleza? Esse exercício é igualzinho ao exercício 16. Tenta fazer ele por enquanto, que aí tenta fazer ele agora. Pausa o vídeo e tenta fazer ele agora. Que na sequência eu vou fazer o exercício 16, tá bom? Então vamos lá. Exercício 16. O exercício 16 está falando assim, ó. As medidas do ângulo interno de um triângulo. Então ele te deu um triângulo e falou assim, ó. Essa e essa são nos ângulos internos de um triângulo. São proporcionais. Quando ele falar que é proporcional assim, é porque ele está falando que é diretamente proporcional. Proporcionais a 3, 4 e 5. Beleza? Então, vou fazer rápido. Primeiro passo. Identificar o total. É por isso que eu falei, nem sempre vai ser assim, fica um facinho. Ele falou
que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, as medidas dos ângulos internos de um triângulo. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 60. Não pode esquecer, 180, quer dizer. Não pode esquecer desses trem, hein? Dá 180. A medida dos ângulos internos de um triângulo. Então, o total, nesse caso, é 180. O segundo passo é identificar a soma das partes. Esse, mais esse, mais esse. Então, 3 mais 4 mais 5. No caso aqui, 12. Certo? E aí, o terceiro passo. O terceiro passo, total dividido pela soma vezes a parte. Certo? E as partes que você tem? É uma para o 3, uma para o 4, uma para o 5. Então, vai ser 180 dividido por 12 vezes 3. 180 dividido por 12 vezes 4. 180 dividido por 12 vezes 5. Certo? 180 por 12... Quer ver? Tá. 180 por 12. 12 é a mesma coisa que 6 vezes 2. 180 por 6 dá 30. Não saber fazer isso de cabeça. Perdi muita prática. Pera aí. Dá 15 vezes 3, que dá 45. Então, essa é a primeira parte. Aí 15 vezes 4, 60. Depois 15 vezes 5. 15 vezes 5 é 75. Beleza? Essas são as suas três partes nesse caso. Ok? Agora, na questão número 17, fala assim, ó. 3 amigos formaram uma sociedade. O primeiro investiu 60 mil, o segundo 75, o terceiro 45. No balanço anual, houve um lucro de 30 mil. Quanto coube de lucro para cada um deles? Quando for assim, o total é o lucro, só o lucro. E quando for assim, você pode simplificar tudo. Você pode cortar os últimos 3 zeros. Eu vou fazer ela para você depois, mas tenta fazer ela primeiro com essa ideia. Você só não pode cortar os 3 zeros do 30 mil. Mas é do 60 mil, pode usar só 60, 75 e 45. Tenta para você ver. Pelo menos tenta. Eu vou fazer ela para você também, tá?